Entender, enraizar e priorizar. O resultado é frutificar. Pastor, entender, enraizar e priorizar. O resultado é frutificar. Os irmãos aí do fundo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Entender, enraizar e priorizar. Sabe o resultado? Frutificar. Mulheres, se a gente entender, enraizar e priorizar, fala para elas os resultados, homens. Homens, se nós entendermos, enraizarmos e priorizarmos, o resultado é um só. Qual é, irmãs? Vamos falar todo mundo junto? Entender. E o resultado? Não dá errado não, Del. É só isso. Entender, enraizar, priorizar, o resultado é frutificar. Última vez para a gente ir para o texto? Mateus capítulo 13. Evangelho de Jesus escrito por Mateus no capítulo 13. Todos acharam, amém? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, capítulo 13 do Evangelho de Mateus é um capítulo onde Jesus usa muitas parábolas, é o capítulo das parábolas. E parábolas são histórias num contexto conhecido para revelar verdades desconhecidas. São comparações. Eu te conto uma história de algo que você conhece e sabe, para te falar sobre uma verdade da qual você ainda não conhece e não sabe. Jesus usou muito esse artifício de contar parábolas, histórias que tinham a ver com a realidade do povo na época, para que o povo entendesse verdades espirituais. Nós lemos a parábola do semeador, onde Jesus conta que o semeador saiu a semear, e ele vai lançando sementes, e ele se depara com 4 tipos de solo. Ele lança uma semente, a semente cai à beira do caminho, não frutifica. Ele lança outra semente, o terreno é pedregoso, não tem profundidade, não frutifica. Ele lança outra semente, o lugar é espinhoso, os espinhos sufocam a semente e não frutifica. E aí ele lança a semente numa terra boa, e aí a semente frutifica, dá frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Quando nós ouvimos essa parábola, nós geralmente achamos que nós somos a terra boa, a terra que a semente frutificou. Afinal, nós estamos aqui num culto de ceia. E os outros 3 tipos de terreno são os ímpios. Os outros 3 tipos de terreno é gente que não quer nada com Deus. Nós somos terra boa. Olha que rosto de terra boa tem essa pessoa do seu lado. Tem rosto de terra boa? Eu olho daqui, eu só estou vendo terra boa, irmão. É só terra boa que tem aqui. Mas na verdade, o que eu acredito que Jesus quis expressar aqui não são 4 tipos de pessoas distintas, mas são 4 tipos de estado do nosso próprio coração.
o nosso próprio coração que abriga esses 4 terrenos. É o nosso próprio coração que forma esses 4 ambientes em que a palavra vai ser semeada. Às vezes nós estamos à beira do caminho. A palavra é lançada e se perde. Às vezes nosso coração está petrificado. A palavra é lançada e não tem raiz e se perde. Às vezes o nosso coração está cheio de espinho. A palavra é sufocada e não cresce. Essa verdade fala sobre nós e não sobre os outros. Essa parábola tem a ver com o meu coração, não com o coração de quem está lá fora. E se nós pensarmos nisso, irmãos, veja que verdade terrível. São 4 solos. Em 3 a palavra se perde. Ou seja, 75% de tudo que Deus nos fala, nós desprezamos. Deus falando conosco é essa folha, vamos dizer. Todas as palavras que nós temos ouvido da parte de Deus. Tudo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Tudo que você já ouviu de Deus ao seu respeito. A respeito da sua casa, da sua família, do seu coração, dos seus sentimentos, das promessas. Tudo aqui. Sabe o que nós fazemos? Nós ficamos com isso daqui. Pegamos tudo isso que Deus falou conosco. Não precisamos. Ficamos com isso daqui do que Deus nos fala. Queridos, quando eu parei para pensar nisso, eu fiquei horrorizado comigo mesmo. Eu falei, não é possível que eu estou perdendo tanto de Deus. Presta atenção em mim aqui, por favor. Não é possível que eu estou deixando escapar tanto de Deus para a minha vida. Não é possível que Deus tenha falado tanto e tão profundamente, mas eu tenho simplesmente desprezado e tenho ficado com tão pouco. Não é possível que Deus tenha semeado tanto no meu coração e eu não tenho dado o menor valor ao que Ele tem falado. É igual quando eu falei, meu Deus, dá uma ilustração sobre isso. Aí veio no meu coração a seguinte ilustração. Minha esposa não passa por isso, mas talvez a sua passe. Quando a esposa quer conversar, aí ela fala. Aí ela fala de novo, e fala. E a gente está pensando assim, ó, quanto será que tá a gasolina, hein? Meu Deus, o pãozinho subiu de novo. E ela está falando. E Jesus está falando também aqui agora. Minha esposa não passa por isso essa semana. Ela estava falando comigo. E eu, irmão, não sei no que eu estava pensando. Eu estava pensando no sermão de hoje. No final ela falou, você não está prestando atenção no que eu falo. E eu peguei e falei, oi? Que? É como Deus falando conosco. Falando, e a gente não está nem aí. E Deus está falando a seu respeito, a respeito da sua vida. E você está desprezando. E Deus está falando comigo, Denis, olha, é isso que eu dei para você, esse é o caminho que eu quero, é isso a respeito desse assunto, é isso que você precisa mudar. E eu estou pegando, tá bom, Senhor, tá bom, beleza, tá bom aí, beleza. Isso aqui eu quero, esse resto aqui, não, deixa quieto. Por que nós perdemos tanto de Deus? Por que a gente perde tanto, irmão, do que Deus nos fala? A resposta disso está na explicação da própria parábola. E Jesus explica, vamos ler? Mateus 13, mantenha a sua Bíblia aberta. Mateus 13, a partir do verso 18. Nós vamos lendo e falando, então deixe sua Bíblia aberta. Mateus 13, 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a entendem, ou não a compreendem, vem o maligno e arrebata, rouba
o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Por que nós perdemos tanto de Deus? Porque nós ouvimos, mas não entendemos. Nós ouvimos a palavra de Deus, mas a gente não entende o que foi falado. E quando a gente ouve e não entende, o maligno vem e rouba. Já teve aquela sensação, o que foi pregado? Nossa, qual que foi a mensagem? Roubou, irmão. Não está mais. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. Quem está me entendendo também? Amém. Nós ouvimos e não compreendemos o que foi falado. Agora, por que a gente ouve e não entende? E quando a gente não entende, o diabo rouba. E ele rouba na nossa mente. E a gente às vezes está achando que o diabo está preocupado em me fazer tropeçar, em bater o pé. Ih, tu foi o diabo. A gente está achando que o diabo está preocupado em furar o pneu do nosso carro. A gente está achando que o diabo está preocupado em macumbar uma comida. O diabo está preocupado em fazer com que você saia desse culto sem a semente que foi plantada hoje. Porque se você não entender, não frutifica. Se você não entender, ele não tem trabalho, não vai frutificar. Se você não entender, a vida dele está resolvida, porque não vai frutificar, não tem semente. O que faz a gente não entender? A gente não entende porque nós não sentimos necessidade de entender a mensagem. Nós só nos propomos a entender aquilo que a gente acha que precisa entender. Não, essa mensagem é sobre o quê? É sobre cura? Ah, não, estou precisando de cura, então vou prestar bastante atenção. Não, essa mensagem é sobre o quê? É sobre libertação. Ah, eu preciso de libertação, então peraí, eu vou voltar, mas não fala comigo não, porque eu estou passando por uma prova. Ah, mas a mensagem é sobre o quê? A mensagem hoje é sobre entender as mensagens. Ah, não, tranquilo. Aí eu já pego meu maldito celular e já fico olhando as notícias do feed de mensagem do Face. Tá roubado, irmão. O diabo já te roubou e você nem entendeu. O diabo já te roubou. Já perdeu a semente. Nós não nos interessamos por alguns assuntos. Nós não achamos que precisamos, a gente está farto, a barriga está cheia. Irmão, que geração da barriga cheia é a nossa? Que geração que acha que não precisa ler mais, que acha que não precisa vir em mais culto, que acha que não precisa de EBD, que acha que não precisa fazer teologia. Que geração da barriga cheia. A gente acha que está tudo bem. A gente acha que não precisa de mais nada. Se a mensagem é sobre o que eu quero, eu me interesso. Se não é, eu não me interesso. Não entendo e não frutifico. É por isso que vivemos a vida miserável que vivemos. Vida sem fruto. Vida sem frutificação. Porque nós não nos interessamos em entender o que sai desse altar. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que sai desse altar, que está baseado nas Escrituras, tem a ver comigo e com você. Nós achamos que precisamos de algumas coisas, mas Deus sabe o que realmente precisamos. Se Deus está trazendo essa mensagem hoje de manhã e não está falando de cura, é porque é disso que nós precisamos nessa manhã. Nós não frutificamos porque não entendemos. Não entendemos porque não achamos que precisamos entender. Há uma palavra no hebraico que é a tradução do preste atenção. Alguém fala preste atenção, no hebraico é a palavra sim lev. Como é a palavra? Sim lev. Que significa literalmente coloque o coração. Coloque o coração. Nós não colocamos o nosso coração enquanto estamos ouvindo o que Deus está falando. Nós não colocamos o nosso coração na palavra de Deus. E por isso a gente perde um monte de coisa. E por isso a gente vem na igreja no domingo de manhã, no domingo à noite, mas a nossa semana é a mesma, não muda nada, não frutifica, porque a gente não se propõe a entender.
Em outras palavras, a gente não demonstra interesse. A semente fica à beira do caminho. Porque nós perdemos tanto de Deus. Porque 75% do que Deus fala com a gente, irmão, a gente despreza. Por quê? Por que tanto é desprezado? Porque a gente não entende. Por não entender, não frutifica. Segundo, vamos continuar a leitura da explicação? Verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com... mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Em outras versões, logo desanima. Em outras versões, logo a abandona. É gente que não enraiza a palavra. Lembra do que eu comecei falando? Você tinha meio que esquecido, então vamos falar de novo? Peraí. Como a gente está no segundo ponto, então você vai falar ele mais forte, amém? O primeiro já foi, então... Não, irmão, vamos começar do começo. Por que nós perdemos tanto de Deus para nós? Porque nós não enraizamos o que Ele falou. Jesus está falando assim, ó, o segundo tipo de solo é gente que ouve e se alegra. Olha que expressão. É gente que ouve a palavra de Deus e se emociona. É gente que ouve e as emoções são afloradas, a alegria vem. É gente que está no culto e está chorando. Oh, Deus, obrigado. É gente que foi no acampamento e voltou impactado. É gente que não vê a hora de chegar ao próximo congresso, porque, Deus vai falar e aí eu vou me arrepiar todinho. É gente que esse culto está sendo ruim, porque não estou sentindo nada. É gente que sai de um culto como esse dizendo assim, o culto hoje, porque eu não senti, eu não tive emoção. É gente que se alegra com a palavra, mas não tem raiz nenhuma. Se alegra com o momento. E aí quando vem a tribulação, quando vem a dificuldade, desanima. Por que desanima? Porque não está sentindo o que sentiu antes. Irmão, ninguém anda arrepiado 24 horas por dia não, viu? Imagina se fosse, que estranho seria. No ônibus, glória. Eita, Deus está aqui. Não dá certo, né, irmão? Pensou o patrão chegando, você fez o relatório? Glórias, eu fiz o relatório. Ninguém anda assim não, gente. Nós não andamos por emoção. É gente que está ligada à emoção. Ele sentiu, ele se alegrou quando ouviu. Mas quando saiu daqui, veio a tribulação. E aí a gente não sente muito, né? A gente ajoelha para orar e não sopra nem um vento da rua mesmo, só para nós achar que é. Tudo que sobra é a nossa consciência, é o que a gente enraizou. E como a gente não enraizou nada, a semente se perde. Em outras palavras, é gente imatura. Sabe por que é imaturo, irmão? Você pode estar achando esse culto frio quanto for. Você pode estar achando essa mensagem gelada quanto for. Você pode estar achando que Deus não está aqui porque você não está sentindo nada. A palavra de Deus me diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está. Sentindo ou não, arrepiando ou não, com o coração queimando ou não, se ele falou, ele está e ponto. Não importa se eu me alegro ou não, a mensagem foi pregada, criou raiz, acabou. Até porque algumas mensagens não nos alegram, nos entristecem. E mensagem boa é que nos entristece, fala a verdade. Pastor, então que nos alegra é ruim? Não é isso. É que quando a gente se entristece,
A palavra do Senhor diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Tomara, Deus, que essa palavra nos entristeça nessa manhã. Tomara que você saia daqui, irmão, triste com você mesmo. Eu não acredito que eu estou perdendo 75% de tudo que Deus fala comigo. Eu não acredito, eu não quero mais. Tomara que você saia daqui indignado nessa manhã. Indignado. Tomara que essa palavra crie raiz. Porque se você entender, enraizar e priorizar, se prepara, porque você vai frutificar, irmão. A vida muda. É gente que se alegra. É gente que vive nessa dialética de emoção e razão. Só tem emoção. É gente que não toma decisão na vida, só espera o profeta. É gente que não enraizou a palavra de Deus. É gente que enraizou a profecia dos outros. Que enraizou a oração dos outros. Mas a palavra não. É gente que se alegra quando o culto pega fogo, entre aspas. E glória a Deus que não pega fogo o nosso culto. Já pensou que desperdício perder tanta cadeira, tanta coisa, irmão? Tem um amigo meu, pastor pentecostal, gente boa. Ele falando comigo, varão. Varão é clássico, né? Varão, foi um pastor na nossa igreja lá. Quebrou tudo, vaso, quebrou tudo. Eu falei, eita, será que ele possuiu e saiu quebrando? O que aconteceu? Quebrou tudo, virou a casa. Virou a casa. Irmão, eu sou renovado. Essa igreja é renovada, amém ou não? Nós cremos no Espírito Santo, amém ou não? Nós cremos no dom de línguas, amém ou não? Nós cremos no dom de profecia, amém ou não? Querido, Deus pode usar alguém para dar uma mensagem direta para nós. Deus, lógico que pode. Deus pode à vontade. Se Ele falar para você falar alguma coisa para alguém, vai e fala. Fica na liberdade, irmão. Só não agora, que agora a profecia está vindo daqui para aí. Na hora de trocar o cálice, você dá lugar. Nós cremos em tudo isso, mas não é isso que pode reger a nossa vida. O que rege a nossa vida é a palavra de Deus. Posso não ouvir ninguém profetizar para mim. Posso não ver anjo. Posso não sentir arrepio. Eu posso vir num culto e não me emocionar, mas a palavra está sendo pregada, é uma semente que está sendo lançada. Eu vou enraizar o que Deus está falando, e no nome de Jesus eu vou frutificar. Irmão, vamos parar de desperdiçar o que Deus fala com a gente, só porque a gente acha que não, tem que ser com emoção. Se não for com emoção não é bom não. Tem que ser aquele culto com... Senão... não adianta nada. Jesus está falando, é gente que se emociona, se alegra, mas não tem raiz. Não enraiza o que foi passado. É gente do sobrenatural, mas que no natural não tem raiz nenhuma. Deus está querendo nos levar para outro nível, irmãos. Deus está querendo com que a gente cresça, com que a gente pare de desperdiçar aquilo que Ele tem nos dado. Quem desperdiça é criança, amém ou não? Eu não estou aqui falando que você é criança, porque quando essa palavra veio, eu falei, meu Deus, não é possível que eu sou tão imaturo assim. Não é possível que o Senhor está falando tanto e eu estou perdendo tanto, não é possível. E eu, meio que entrei em desespero, eu comecei a tentar lembrar das últimas mensagens que eu ouvi. E aí, irmão, fiquei envergonhado. Deus, eu estava no culto, Deus. Meu, não é possível que eu sou... Não. Irmãos, a gente despreza a semente. A gente despreza. Porque o nosso olhar está no resultado, está no fruto. Se você vem no culto com a expectativa de cura, o fruto que você deseja do culto é cura. Se a mensagem não for de cura, não foi para você. Amém ou não? Não é assim que a gente pensa? A gente está de olho no resultado, quando Deus está de olho em todo o processo. Não adianta Deus nos curar se nós não estivermos enraizados. Não adianta Deus fazer um milagre se nós não amarmos mais o dono do milagre do que o milagre.
o resultado vem, o fruto vem, mas é preciso enraizar a palavra de Deus. É preciso sair daqui pensando no que foi pregado, levar a sério o que foi pregado. É preciso sair daqui falando: Deus, eu não vou mais perder o que o Senhor fala, não. Eu não vou, até isso criar raízes. O salmista fala: tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar. Mas para eu não pecar, tive que enraizar a palavra. É preciso entender, enraizar, priorizar, para só assim frutificar. Porque eu não frutifico, pastor? Será que você está enraizando o que Deus tem falado? Ou está vivendo uma vidinha mais ou menos? Não, eu vou lá na igreja hoje, lá estou acostumado a no domingo ir no culto. Ah não, hoje eu vou com a ceia. Ah não, eu vou lá. Tá, e o que você fez com o que foi falado lá? E o que a gente fez com a palavra que saiu desse altar? O que essa palavra tem a ver conosco ou não? O que essa palavra tem que mexer com a gente ou não? Se nós não levarmos isso a sério, nós não frutificaremos. E viveremos sempre uma vidinha medíocre, na média. Trataremos Deus sempre como um garçom e não como um pai. O garçom que traz o que eu preciso e o que eu quero. Não como um pai que orienta e guia o nosso crescimento. Por que desperdiçamos tanto? Porque não entendemos, porque não enraizamos. Em terceiro, porque não? Nós não priorizamos. Vamos falar e no priorizar você dá aquele gás? 1, 2, 3 e... Jesus continua a explicação da parábola. Verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Olha aqui, só um detalhe antes da gente prosseguir. O primeiro ouviu a palavra, o segundo ouviu a palavra, o terceiro ouviu a palavra. O problema não está em ouvir, o problema está em o que a gente faz com o que a gente ouviu. Ouvir a gente ouve, irmão. Verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Por que a gente desperdiça tanto que Deus fala? Porque o que Deus fala, muitas vezes, não é prioridade pra gente. Jesus está falando: olha, é gente que ouve, mas está pensando nas coisas desse mundo, está preocupado com as riquezas desse mundo, está pensando nas preocupações dessa vida. A prioridade para essa pessoa não é a palavra de Deus, é resolver seus próprios problemas. A prioridade para essa pessoa não é o que Deus está falando. A prioridade para ela é resolver as questões dela. Depois que ela resolver, aí ela dá atenção para Deus. Depois que ela resolver, aí ela vai ouvir a palavra e vai ver o que faz com a palavra. Mas enquanto ela está ouvindo, ela está preocupada com os problemas dela. Eu acredito que nós, a maioria da gente, está nisso aqui. A gente está preocupado, irmão. A gente está aqui agora 11h04. Será que vai acabar 11h30 mesmo? Eu estou pregando aqui e você está pensando que hora vai acabar. Eu acho que foi uma revelação agora que Deus me deu. Eu estou sentindo. Na verdade, eu não estou sentindo nada, mas eu estou achando que Deus falou comigo agora. Olha só. Está perdendo a semente preocupado com as coisas dessa vida. Está aqui, mas está perdendo a semente porque amanhã você tem que resolver uma coisa e aí você está preocupado. Ai, pastor, termina logo porque eu preciso tomar um suco e comer um pãozinho para minha consciência ficar satisfeita.
Mas o que Deus está falando com você, será que não é prioridade, irmão? Eu tô aqui, não, mas eu tô preocupado, que tenho muita coisa para fazer essa semana. Nossa, semana corrida. Essa semana vai ser agitada, viu? É quem ouve, mas as preocupações da vida e a fascinação pelas riquezas sufocam a semente. Esse termo que Jesus usa, eu olhei em 4 versões e é a mesma palavra. Essa palavra me chama muita atenção: sufoca. Veja bem, Jesus fala que quem não prioriza a palavra, sufoca ela. Sufocar, você tirar o ar, você pegar alguém que está vivo, alguém que está respirando, alguém que está com todos os sentidos e começar a sufocar, e não deixar a pessoa respirar e matar. É isso que nós temos feito com a palavra de Deus na nossa vida. A palavra está viva, ela está querendo crescer, ela está querendo enraizar no nosso coração, ela está querendo frutificar, mas a gente se preocupa com outras coisas, a gente não deixa, nosso pensamento não é esse, não é isso que a gente quer no momento, e vai matando, e vai apertando, e vai sufocando até matar a palavra. Até sufocar. Deus está falando: olha, eu quero isso, e está crescendo no nosso coração. Filho, vai por esse caminho. A gente pega aqui: não é isso que eu quero, eu estou preocupado com outra coisa, é uma outra prioridade, não é isso agora, até a gente conseguir tornar a palavra de Deus infrutífera. Nós temos matado a palavra de Deus em nós. Ele está querendo que a gente frutifique. A palavra está sendo lançada no nosso coração. Ele fala conosco, a gente sabe que é Ele, a gente sabe que o bom mestre está querendo alguma coisa da gente, a gente sabe que o caminho para Ele na nossa vida é um, mas a gente está preocupado com as coisas dessa vida, a gente está preocupado com o boleto, a gente está preocupado com a conta, a gente está preocupado com o trabalho, a gente está preocupado com a escola das crianças, a gente tem tempo para tudo, mas para a palavra não dá tempo agora, eu não posso me dedicar agora, e para EBD não dá, eu não consigo ir na EBD, eu tenho que dormir no domingo de manhã, fazer teologia, que é isso? Misericórdia, fazer mais um curso, estudar mais, ler em casa não dá, 10 minutos por dia não dá, eu não tenho, sufoquei a palavra. Não é agoniante, não é angustiante isso, mas é o que nós fazemos. Nós matamos a palavra de Deus em nós. Olha que mensagem o pastor nos trouxe antes de eu pregar aqui. Que mensagem da graça divina, irmão. Seus pecados estão todos perdoados. Que isso? Se eu entender isso, se eu enraizar isso, se eu priorizar isso, irmão, eu vou frutificar. Porque o diabo vai vir me acusar, vai acusar o quê, rapaz? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Acusar o quê, irmão? Irmão? Que irmão? Que? Não é meu irmão, não? Eu vou começar a dar fruto. Queridos, nós precisamos levar mais a sério o que Deus fala conosco. Já pensou nisso? De tudo que Deus falou na sua vida, eu e você, tudo que foi para nós, 75% a gente simplesmente amassou e deixou morrer. A gente simplesmente ignorou. Mas Jesus termina a parábola e eu termino a mensagem com um 4º tipo de coração. Vamos ver? Verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, entende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Quando a gente entende a mensagem, enraizar e priorizar é automático. Eu entendi o que Deus falou. Eu entendi, está entendido. E olha o que Jesus fala: quem ouve e entende é uma semente só,
para dessa semente sair 100 frutos, 60 frutos, 30 frutos. Irmão, por que a gente está passando fome? Se de uma semente a gente produz 30, 60 e 100, o que está acontecendo? O que está acontecendo conosco que nós não temos mais prazer na palavra de Deus? Se alguém prega 1 hora, misericórdia, Deus me livre. Só falta falar, está amarrado. O que está acontecendo conosco? Se de uma semente nascem 30 frutos, 60 frutos, 100 frutos, o que está acontecendo com a semente que vem para a nossa vida? Ou eu não estou entendendo, ou não estou enraizando, ou eu não estou priorizando. A vontade de Deus para nós, irmãos, é que a gente seja frutífero, é que nós tenhamos fruto, é que nós tenhamos um sentido de vida aqui estabelecido, é que nós abençoamos pessoas. Veja bem, o fruto de uma árvore é para ela mesma? Amém ou não? Será que o pé de mexerica, à noite, ele pega alguma mexerica e come? Você não consegue descascar, né? O fruto é para quem? Para o outro. Quando Jesus está indo para Jerusalém, a Bíblia diz que ele estava com fome. E tem gente que com fome fica irritado. Você conhece alguém assim? Quem conhece alguém assim? Que quando está com fome, misericórdia. Eu tenho uma notícia boa para você. Eu acho que Jesus era desses. Veja bem, ele está caminhando e a Bíblia diz que Jesus está com fome. Ele olhou para uma figueira, ela estava cheia de folha. Cheia de folha. As outras não, mas essa estava cheia de folha. Porque quando a figueira está cheia de folha é porque tem fruto. Então ela tinha aparência de que tinha fruto. Ele olhou e falou, eu tô com fome, fruto, vou lá. Ele olhou e procurou, e não achou, e não achou, e não achou nada. A Bíblia diz que ele amaldiçoou a figueira, vai secar e nunca mais vai ter fruto. Eu acho que Jesus com fome é bom. Nunca mais sairá fruto de ti. A Bíblia diz que no outros dias o discípulo apareceu lá, passou pelo mesmo caminho, olhou para a figueira estava seca, 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 seca. Jesus espera que nós demos fruto, irmãos. Quando alguém estiver faminto do nosso lado, a gente não tem que mandar para o pastor. Não, eu vou chamar o fulano. Não precisa. Tem fruto de Deus na sua vida para alimentar quem está à sua volta. Tem fruto de Deus dentro de nós para alimentar a nossa casa, a nossa família. As árvores ganham sentido maior quando elas frutificam, fala a verdade. Essa árvore aqui eu não corto não, porque ela é um abacateiro. Ela é um... Eu não sei muito o nome de árvore não, irmão. Então ela é a da laranja. Ela é a da maçã. A macieira. A laranjeira. A pereira. Ela ganha sentido quando frutifica. Às vezes a gente está perdido porque não está frutificando. Eu não sei quem eu sou, não sei o que eu faço. Está dando fruto, irmão? Quando as pessoas se aproximam de você, elas saem saciadas. Para dar fruto, é preciso. Para dar fruto, é preciso. Que Deus marque um novo tempo na nossa vida nessa manhã. Que a gente deixe de desperdiçar aquilo que Ele tem nos dado. Que cada semente que sair desse altar venha a ser uma semente que produza a 30, a 60,
a 100 por 1. Que a gente inverta esse quadro. Que quando a gente chegar na ceia do mês que vem, a gente olhe para trás e perceba o quanto a gente cresceu, porque a gente não desperdiçou. A gente não deixou o maligno roubar. Satanás não rouba mais. Agora eu presto atenção, agora eu quero entender. Eu vou enraizar. A palavra de Deus na minha vida é a primeira prioridade. Antes dos meus problemas, antes das minhas situações críticas, antes das minhas crises, vem a palavra de Deus, é prioridade na minha vida. E eu vou frutificar em nome de Jesus. Que essa ceia marque um novo tempo na nossa vida.